Essa é a parte 1 do exemplo 12 do treinamento básico do CIA, onde iremos ver travamentos e flambagem, dimensionamento de concreto, especificamente configurações gerais e por elemento, as forças internas para obtenção da segunda ordem local dos pilares e o cálculo da área de aço. Neste exemplo, iremos dimensionar esse pórtico segundo a NBR 6118, mas eu gostaria de informá-los que no final do exemplo nós também temos como calcular pelo Eurocode também. Vamos em análise. Exemplo 12. Treino básico. Pórtico de concreto. Então, concreto. C30. CA50. A estrutura será um pórtico XZ. Vamos clicar em OK. Então vamos clicar em estrutura, elemento, elemento, seção retangular 30 por 30, ok, e uma seção de 30 por 50 que é o padrão do CIA. Fecho. Fecho novamente. Vamos começar pelos pilares e aqui é importantíssimo você marcar qual a função do elemento. Então, pilar. Dá OK. Clico aqui. 4 metros. Depois vamos colocar a viga. Elemento. 30 por 50. Viga. Ela terá ao todo 10 metros. Agora eu posso pegar o pilar. Copiar. Intermediário, ponto final. Renderizando temos isso. Gastar a base. Dou um ESC, outro ESC. Então essa é a estrutura. Você pode mandar conectar. Dá OK. Outro OK. Você pode pedir para verificar também. Não foi encontrado nada. Agora vamos para a parte de carregamento. Piso próprio. Carga da cobertura. Vamos fechar as duas permanentes. Na carga de cobertura, nós vamos lançar uma força linear em viga. O valor será de 33 kN. Vamos dar OK. Lançar aqui na viga. Vamos fechar. E agora vamos fazer as combinações. Aqui a gente vai usar as combinações de norma. Então, combinações últimas. Adicionar todos. Dar OK. Chamar de LU. Novo. Vamos fazer combinações quase permanentes. LS. Aqui de quase permanente. Novo. E LSF de frequentes. Então temos estado limite último, quase permanente e frequente. Nós vamos mandar calcular a estrutura. E agora vamos começar a trabalhar com a parte de dimensionamento da estrutura. Então, os travamentos podem ser vistos nas próprias propriedades do elemento 2D. Então, se você clicar aqui em entrada gráfica da extensão do sistema, clica. Você vai visualizar como o CIA está considerando o travamento dessa peça ou desse elemento. Então, no sentido ao redor, no caso de YY, ele está travando aqui e aqui. E de ZZ aqui e aqui. Então, ele está travando em cima e embaixo esse elemento nos dois sentidos. Se eu quiser destravar, basta eu clicar aqui, fica a linha tracejada, eu destravei o elemento. E para saber quem é Y e ZZ,
você pode vir aqui na biblioteca de seções, você vê YY e ZZ. Então, na hora que ele trava ao redor desse ZZ ou ao redor do YY. Para esse elemento, a mesma história. Você vem aqui, você vai ver como que ele está sendo travado. Então, ao redor de YY, ele trava aqui. ZZ, ele trava aqui, ele trava aqui e aqui está solto. Então aí você tem toda a possibilidade de alteração do sistema de travamento do SIA. Mas um detalhe, na hora que você altera, você clica aqui em entrada gráfica na extensão do sistema, você gera um novo sistema de comprimentos, vira BC1. E se você alterar qualquer coisa nesse sistema, ou pela entrada gráfica do sistema, ou aqui também através desse menu, onde você vai ver os travamentos de forma esquemática, então ao redor de YY, ao redor de ZZ, como é que está travando. Se eu editar, vir aqui, eu posso destravar os elementos, mas é mais fácil fazer diretamente aqui na entrada gráfica. Então, qualquer modificação que você faça aqui ou aqui, você não precisa depois em um outro elemento fazer a entrada novamente pela entrada gráfica da seção do sistema. Basta aplicar o BC1 também nesse elemento, ele vai fazer as mesmas considerações que foram feitas para esse elemento anterior. Então, para todos os elementos que têm a mesma quantidade de segmentos, então aqui tem um segmento e esse elemento aqui tem dois, que ele tem um travamento no meio. Então, todo mundo que tem a mesma quantidade de segmentos, você pode aplicar aquele BC1. Indo agora para a parte de concreto, você vai ter inicialmente as configurações globais da estrutura. Por exemplo, gama C, gama S, consideração da classe de agressividade do projeto, armaduras padrões, abertura de fissuras, método de cálculo da cortante. Então você vai ter várias opções aqui. Aqui são as opções globais, vai servir para todo o projeto. Mas se você quiser que alguém tenha uma configuração diferente da configuração geral, você vai vir em dados do elemento 1D, clica no elemento e você vai escolher se é viga ou pilar e aplicar as configurações referentes a esse elemento, diferente do restante das configurações globais. Depois você pode vir aqui em dados de flambagem 1D. Se você clicar aqui, como eu disse, você pode aplicar uma diferenciação do cálculo do KY e KZ através dessa tela. Então você pode dizer, por exemplo, se ele vai fazer o cálculo pela análise padrão, que vai ser através desse menu aqui. Se ele vai fazer pela biblioteca. Biblioteca é quando você altera o parâmetro pelas propriedades do elemento. Ou se ele vai fazer por uma entrada do usuário aqui. Então você bota a entrada do usuário, por exemplo, o KY e o KZ. Eu posso botar como fator, clico aqui, defino 1 em 1, dou OK, clico aqui e eu tenho o aplicado agora para esse elemento, que KY e KZ é igual a 1. Eu vou deixar todo mundo no cálculo global. E na sequência, você tem as verificações em relação ao concreto, a parte de dimensionamento em si. Então você tem a parte de forças internas. Aqui você vai fazer o cálculo da segunda ordem local dos pilares. Pela configuração do concreto, aqui nesse ponto são os métodos aproximados. E nesse caso aqui, você vai fazer o cálculo pela curvatura aproximada. Pilar padrão pela curvatura aproximada. Então, clico aqui, vou colocar a combinação LU, vou pedir como que ele vai recalcular o MY, mando atualizar. Então, vamos ver aqui os pilares, né, que é o ponto de interesse nesse caso.
Então, aqui é o cálculo do MY. Você pode clicar em visualizar para ver todo o procedimento de cálculo aplicado. Aqui é o tabelado, mas aqui você botando como completo, mandando atualizar. Você tem todo o procedimento de cálculo da segunda ordem local realizado para aqueles elementos. Então, aqui você vai ter os momentos recalculados, os momentos mínimos, MDTOT são os máximos desses momentos, por exemplo, aqui é 18,21, vou pedir aqui. Então você vai ver 18,21 e 25,50 é o máximo que ocorreu no elemento. Você também pode visualizar o lambda 1 e o lambda da estrutura. E aqui em cálculo de elemento LU, você vai pedir para que o CIA lhe dê as áreas de aço. Então, você vai pedir aqui, atualizar. Vou colocar por elemento. Então, para os pilares, a gente tem 3,6 centímetros quadrados. Para as vigas, o máximo eu tenho 7,71. Os resultados para os pilares sempre vai aparecer no ASREC. Aqui, esse menos e mais serve para as vigas. Então, você quer ver a armadura na face superior da viga. Você bota mais. Isso vai nos dar o momento negativo. E aqui, a armadura na face inferior da viga, que seria o nosso momento positivo. Depois, você tem armadura de tração e armadura de compressão. Aqui, a armadura de compressão só aparece para os pilares. Armadura mínima. No caso, os pilares estão dando armadura mínima. Número de barras que você precisa, de acordo com o padrão da bitola. Esse padrão está aqui na configuração de concreto, ou você pode aplicar pelos dados de elemento D também. E pelo padrão aqui a gente tem FID 16 para pilares e vigas. Então a gente precisa de 4 FID 16 aqui nessa posição. Depois você precisa, aqui a armadura de cisalhamento, bitola da armadura de cisalhamento, o espaçamento dela. Aqui você tem a armadura necessária devido ao momento torsor. A gente não tem torção nesse pórtico, então não aparece. Aqui a longitudinal devido ao momento torsor, a devido à flexão mais torsor e ao cisalhamento mais torsor.